Bom, desde pequeno, minha mãe sempre me levava na igreja nos finais de semana. Por eu ter nascido num lar cristão, eu sempre aprendi sobre os princípios da palavra de Deus. No começo nunca busquei entender quem ele era realmente, só buscava mesmo, ir para a igreja por causa dos meus pais, mas na verdade só sabia que ele era bom. Assim que eu entrei no ensino fundamental, eu comecei a viver coisas que marcaram minha vida. Pelo fato de eu não ter uma aparência boa para os meus amigos, eu comecei a me sentir excluído deles. Durante o tempo, eu comecei a ver que começou a surgir um sentimento no meu coração de inferioridade, porque eu notava que eles me excluíam no recreio, quando a gente ia jogar bola, alguma coisa, até mesmo ficar na rodinha de conversa. Eu lembro que eu não era muito aceito, e eu reparava nisso. Durante um tempo que eu comecei a sentir esses sentimentos ruins, eu comecei a me excluir das pessoas. Ao mesmo tempo, eu comecei a questionar a minha vida. Eu comecei a olhar para minhas roupas e ver que elas não eram muito legais, parecidas com as dos meus amigos. Eu comecei a olhar para o meu tênis que não era de marca, a roupa que meus pais talvez não me davam, que eram legais. Eu comecei a ter vergonha disso, da minha vestimenta, do lugar que eu morava, da casa que eu morava, até mesmo dos meus pais. Depois de um bom tempo passando com esse sentimento no meu coração, eu resolvi chamar Deus para que Ele mudasse alguma coisa na minha vida. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu fechei a porta do meu quarto e comecei a orar. Eu estava muito angustiado naquele dia. E eu comecei a falar para Deus o porquê que estava acontecendo aquelas coisas comigo. Eu orava falando para Deus que eu amava os meus pais, mas ao mesmo tempo eu tinha vergonha deles. E nesse tempo que eu estava orando a Deus, eu passei uma semana, mais ou menos, e eu lembrei que tinha uma mulher aqui na igreja que era de oração. E eu falei para Deus provar para mim que Ele existia, mandando aquela mulher vir falar comigo um dia. Não interessava, não estava me importando o dia, se fosse o mais rápido possível, mas que algum dia Ele viesse falar comigo. Eu lembro que não demorou muito, porque passou uma semana, eu cheguei na igreja, eu estava conversando com meu amigo, e ele estava ouvindo eu contar as coisas que eu estava passando, aquilo que não estava muito legal na minha vida. Eu sei que do nada ele falou para mim: Du, eu posso chamar uma mulher para orar por você? E eu falei: pode, cara, sem problema. Aí eu lembro que ele chamou essa mulher e a gente foi pro carro orar. Eu sentei na frente no carro com ela, e a hora que aquela mulher começou a orar por mim, a presença de Jesus entrou naquele carro, e eu lembro que eu comecei a chorar muito, porque Deus aquele dia estava se revelando a mim. E ela começou a orar, a ministrar na minha vida, a falar coisas que só Deus sabia que estava passando no meu coração. Assim que ela terminou de orar por mim, eu estava chorando e eu perguntei para ela o nome dela. Aí ela falou o nome dela, e assim que ela falou o nome dela, era exatamente a mulher que eu tinha pedido para Deus falar comigo. E eu lembro que ela falou, eu contei a história, ela falou das coisas que Deus tinha para minha vida, algumas coisas e eu falei para ela sobre a semana que eu estava orando. Eu pedi prova de Deus para que Ele se revelasse a mim de alguma forma, para que Ele tirasse esse sentimento, esse peso que estava no meu coração, esse fardo pesado que eu estava levando comigo. E assim que eu saí daquele carro, eu estava tão feliz, porque aquele dia eu senti uma presença tão real de Jesus na minha vida. Eu senti Ele entrando naquele carro e tirando todo aquele fardo pesado mesmo que estava comigo. Eu sei que depois de um tempo, o Espírito Santo de Deus começou a incomodar meu coração para eu pedir perdão para os meus pais sobre tudo aquilo que eu estava pensando sobre eles. Eu lembro que um dia eu cheguei em casa, estava muito pensativo na melhor forma de dizer para os meus pais sobre aquilo que eu estava sentindo e pensando sobre eles durante um bom tempo. E o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar tanto para eu pedir perdão para eles, que eu não sabia a melhor forma. Eu estava meio com vergonha ainda de chegar para eles e eu não sei, eu sei que eu fiquei quieto no dia que eu cheguei em casa, sentei no meu computador, comecei a ouvir música.
E eu lembro que nesse dia, meus pais perceberam que eu estava muito quieto. Minha mãe me chamou no quarto dela e perguntou se estava tudo bem. Eu falei que estava. Eu gritei lá do computador, falei que estava tudo bem. Aí ela mandou eu ir lá no quarto dela, lá para conversar com eles. Assim que eu cheguei na porta do quarto dela com o meu pai, ela insistiu perguntando se está tudo bem mesmo. Eu falei que não. Eu falei que eu queria contar uma coisa para eles. Assim que eu sentei na cama deles, eu desabei em choros. Eu chorava muito assim, porque naquele momento eu estava começando a pedir perdão para eles sobre tudo aquilo que eu pensava. Eu lembro que eu comecei a especificar cada coisa que eu sentia e pensava sobre tudo, sim. Contei das coisas que eles não sabiam sobre minha vida, sobre aqueles pensamentos que eu tinha, aquela inferioridade que eu carreguei comigo por tanto tempo. E assim que eu terminei de falar para eles, uma coisa que me marcou muito, que meu pai me falou, que nada daquilo que eu estava pensando, que eu estava sentindo no meu coração sobre eles, fazia alguma diferença. Nada daquilo assim era importante para eles. A única coisa que ele falou para mim é que o mais importante era um coração de um filho arrependido e disposto a mudar. Eu lembro que eu cheguei a deitar no meio deles, assim, como eu fazia quando eu era pequeno, quando eu era criança. Eu pude abraçar os dois, a subir em cima deles e a beijar eles, falar que eu amava e que eles eram as pessoas mais importantes da minha vida. Essas e outras experiências que eu tenho tido com Deus, Jesus tem me mostrado o quanto Ele se importa comigo, que se eu buscar Ele de todo o coração, Ele tem prazer em me responder. Todas aquelas músicas que eu cantava quando era pequeno, que eu não conseguia entender muito, que eu cantava da boca para fora, hoje eu posso viver elas e faz todo sentido cantá-las. Meu nome é Eduardo, eu tenho 21 anos, sou seminarista. O meu maior desejo é que todas as pessoas que buscarem a Deus possam encontrar Ele, assim como um dia eu encontrei.